começar uma conversa maldita pelo seguinte ponto: a urgência em democratizar o conhecimento filosófico. A gente precisa questionar a exclusividade do pensar restrito a determinados grupos. Reivindicar comer esse prato farto da filosofia, não mais ou apenas com talheres de prata, mas devorar, comer com a mão. Esse prato da filosofia tem sabor azedo, amargo, mas nunca é doce. Porque a filosofia não é confortável, a filosofia ela não é branda, a filosofia não é agradável. Mas esse amargor, esse azedume, esse desconforto, ele é necessário. E mais, depois de provar desses sabores, é certo que você não vai aceitar qualquer prato que te derem, por mais doce que ele pareça ser. Dito isso, questiono por que a filosofia em si é considerada a mãe de todas as ciências, mas, ao nos depararmos com a história da filosofia, especificamente a ocidental, ouvimos falar em tantos pais. O pai do racionalismo, René Descartes; o pai do empirismo, John Locke; o pai da filosofia, Sócrates, e por aí vai. Porque mesmo a sociedade, sendo sempre tão compulsória a atribuir a maternidade às mulheres, nessa situação simplesmente se satisfaz com a unilateralidade paternal, pelo simples fato de estar relacionada à autopromoção, ao sucesso e às produções intelectuais, à visibilidade relacionada às questões racionais e lógicas. Desse tipo de paternidade, os homens nunca abriram mão. Aos homens, as coisas públicas; às mulheres, as coisas privadas. Ao homem, o pensar; à mulher, o cuidar. Isso se reflete historicamente nas profissões. E não, isso não é resultado de uma natureza humana, mas é uma imposição cultural sobre a nossa natureza humana, que é livre. No Fédon, diálogo em que são narrados os últimos dias de Sócrates, e onde Platão faz a discussão sobre a imortalidade da alma, lemos o diálogo entre Sócrates e seus discípulos, todos homens. E nos últimos minutos de vida, vemos Sócrates pedir que as mulheres se retirem do local, inclusive a sua própria esposa, e o deixa a sós com seus discípulos. Isso talvez, e esse talvez é irônico para ornar com a teoria socrática, né? Simboliza a invisibilidade das mulheres na filosofia. Os discípulos acataram a ordem de Sócrates, o que simboliza, e aí eu tiro talvez, o silêncio conivente dos filósofos que perdurou pelos séculos seguintes, intercalado por algumas vozes femininas que escaparam em meio a esse poder que sempre tentou abafar as nossas vozes, privar as nossas mentes, controlar nossos corpos. O fato é que a voz, as ideias e o corpo da filosofia é a voz, as ideias e o corpo do homem. Sócrates dizia que seu método do conhecimento era a maiêutica. Com isso ele se referia à sua mãe, que era parteira. E segundo ele, enquanto ela auxiliava as mulheres a darem luz a vidas, ele auxiliava os homens a darem luz às ideias. Nós, mulheres, não nos limitamos ao nosso útero. Aliás, esse por si só já é um argumento muito segregador, que não considera, por exemplo, as mulheres esterectomizadas e muito menos as mulheres trans. Mas aí, para demonstrar que nós pensamos filosoficamente, e não tem nada mais filosófico do que o incômodo, vem aí o meu primeiro incômodo. Se formos usar esse argumento como válido, a única coisa que eu consigo pensar é: se nós mulheres podemos potencialmente passarmos pelo processo vigoroso de parir vidas, por que diabos nós não vamos conseguir parir ideias também? Pois é, durante a história da filosofia, tivemos algumas vozes femininas. Conhecemos algumas como Hipátia de Alexandria, Simone de Beauvoir e até Hannah Arendt, que não se considera filósofa, mas a gente coloca no pacote para ele ficar mais robusto, né? Existiram muitas mulheres, elas existiram, mas a privação de participar dos debates intelectuais, a violência, seja ela velada ou não,
a invisibilidade e, por fim, a ausência, fez com que a história da filosofia fosse majoritariamente feita, pensada e contada por homens. Tanto que os 56 exemplares da famosa coleção dos pensadores são exclusivamente de filósofos. Esses filósofos, com algumas exceções, olharam as mulheres de modo negativo, malditos, né? Ou foram condescendentes. Mas hoje eu não vou falar sobre eles. Quer dizer, eu vou evocá-los algumas vezes. Mas todas as vezes que eu os citei e os citarei aqui, não serão para exaltá-los. Hoje não. Hoje, por reparação, eu quero que os malditos sejam eles. Aí vem o segundo incômodo. A mulher não é apta a falar por ela mesma, sobre ela mesma, e como ela mesma vê e percebe o mundo? Será que, como nos alertou Simone de Beauvoir, essa referência masculina não deve ser questionada? Será que esse status de outro, do segundo sexo, não deve ser superado? E é daí que surge a importância tanto da filosofia feminista quanto da filosofia do feminino. A filosofia feminista tem como objetivo a modificação desse status quo. Pode parecer paradoxal na filosofia feminista um caráter particular, concreto, contrastando com a objetividade e universalidade da filosofia. Mas o pensamento feminista se situa no campo da filosofia. A base que sustenta as teorias femininas, ela é crítica, ela é argumentativa e ela é racionalmente fundamentada. Já a filosofia do feminino não tem de imediato um caráter aguerrido da filosofia feminista. Não diz respeito a trabalhar especificamente a temática do feminismo, mas é fundamentalmente reconstrutiva, ela é reparativa, pois consiste em dar visibilidade às produções das mulheres, o que de toda forma fortalece o movimento feminista, porque quando uma mulher ocupa um espaço, sobretudo um território, cujo qual ela foi por muito tempo privada, mesmo que ela não mencione ou discuta sobre o feminismo, a atitude dela é uma atitude que fortalece o movimento. Há então uma pergunta recorrente sobre o assunto, mas no geral essa pergunta ela vem acompanhada de um incômodo masculino, que deve ver isso como uma espécie de ameaça ao seu domínio intelectual, que é: mas haverá uma filosofia feminista? Pensamento não é pensamento? Será que as mulheres fazem filosofia de um modo diferente dos seus colegas filósofos? Pois bem, essa é uma discussão real e que tem muitas vertentes. Mas eu ouso destacar que é inegável que o modus filosofandi, ou seja, o modo de se fazer filosofia, ele é recolocado pelas feministas e que a filosofia deve resgatar, sim, a ideia da relação entre particular e universal, da passagem de uma experiência vivida para a conceitualização e teorização da mesma, tornando evidente que as atividades comuns e aparentemente triviais podem sim conduzir a uma reflexão filosófica. Que o que nós vivemos enquanto mulheres reflete em como nós pensamos o mundo e em como concebemos a ideia de ser no mundo. E digo mais, mulheres vivenciam experiências específicas de gênero. E dentro dessas questões, muitas outras são vivenciadas em sua multiplicidade. E cada questão individual reverbera no coletivo. Portanto, a privação dos espaços, a divisão injusta do trabalho doméstico, a sobrecarga materna, a inferiorização da mulher negra, que, como afirma Grada Quilomba, passa a ser o outro da mulher branca, enquanto a mulher branca é o outro do homem, ou seja, a mulher negra como o outro do outro. Esse outro, então, deixa de ser uma categoria universal, como colocou Simone de Beauvoir, e exerce uma relatividade, ou seja, todas essas e mais outras questões partem, sim, de uma particularidade. Mas não é uma particularidade individual. São questões que devem ser politizadas. Por muito tempo, construíram um muro e dividiram o território privado e feminino da sensibilidade e o território público masculino da racionalidade. Mas nós devemos repensar, reconstruir esses conceitos que já foram construídos em cima de um terreno, de uma base tão desigual. Nós devemos pensar que esse terreno íngreme deve ser revisitado, considerando sensibilidade, imaginação, racionalidade como características que compõem o humano, e que o humano é apresentado nas suas múltiplas vivências e que essas vivências interferem no parto das ideias. Aí vem mais um incômodo. Se os filósofos pensaram o mundo de
de acordo com as suas vivências, universalizando a partir de discussões que quer afirmem ou neguem, nasceram na sua particularidade, porque nós, mulheres, não podemos. Esse terreno não só é íngreme, como consiste numa propriedade privada. Parmênides falava o seguinte: o ser é e não pode ser o seu contrário. Pois muito bem, senhor Parmênides. Sempre consideraram as mulheres como não ser da filosofia. E nós queremos o contrário disso, sim. Nós queremos ser. Descartes, com sua clareza e distinção, exaltou a sua verdade. Penso, logo existo. Ele, de forma subjetiva e individual, concluiu que a sua existência se dava porque ele pensava, porque ele duvidava. Será? Ou será que é porque ele pôde fazer isso? Será que o plano sempre foi partir dessa lógica racional? Quem não pensa não existe? Pois eu digo, senhor Descartes, com muita clareza e distinção, não ouse duvidar da nossa existência. Nós não somos representação mental desse sujeito construído na história da filosofia. Nós pensamos, nós duvidamos e mais. Eu ouso dizer que se houvesse uma mãe do racionalismo, ela teria feito a coisa muito mais bem feita. Porque ela não ia simplesmente colocar as coisas obscuras para debaixo do tapete e fingir que elas simplesmente não existem, como o senhor fez. Porque isso, senhor Descartes, isso foi tipicamente masculino. E vocês, homens que estão aqui, se porventura estão se sentindo incomodados, desconfortáveis, é assim que nós estamos acostumadas a nos sentirmos. Então se questionem, se reconstruam, melhorem. Não é, portanto, necessário tanto esforço para afirmarmos que, mesmo hoje ocupando mais espaços, continuamos sendo minorias e muitas vezes continuamos sendo excluídas ou privadas de alguns espaços, seja por não sermos consideradas suficientemente aptas, seja por estarmos sobrecarregadas e não conseguirmos dar conta de tudo como gostaríamos. E assim ficamos em desvantagem. É fato que corriqueiramente temos nossos pensamentos diminuídos ou até camuflados pela voz de um interlocutor masculino. Mas nós podemos mudar alguns rumos disso. E a mudança está em, primeiramente, problematizarmos essas condições distintas. E é por isso que, seguindo um método essencialmente filosófico, nós vamos continuar nos incomodando e, eventualmente, vamos incomodar muito também. Porque nós queremos e exigimos que a história também seja pensada, escrita e contada por nós. Dito isso, para concluir, quero dizer que eu, enquanto educadora, pesquisadora e enquanto mãe, acredito que maternar também é um ato político. Agora é a hora da... Porque assim, eu posso apontar os dedos para Descartes, Parmênides, mas um garoto de 5 anos me derruba, né? Eu, enquanto educadora, pesquisadora e enquanto mãe, acredito que maternar é um ato político. E é por isso que todas as noites eu encorajo a minha filha quando digo o quanto ela é corajosa, inteligente e capaz. Ao passo que a estimulo também a acolher os seus medos, frustrações e tristezas. Não quero que a minha filha ache que precisa dar conta de tudo, com doçura e sem titubear. Às vezes eu pego um livro sobre mulheres cientistas ou mulheres que mudaram o mundo e peço para ela abrir em alguma página. E eu então lhe conto a história de alguma mulher que mudou o mundo. Eu, enquanto educadora, acredito que a educação, seja ela formal ou informal, transforma as pessoas. E, consequentemente, transforma o mundo. E se a educação vem de berço, é quase como um silogismo lógico. Sim, uma mulher fazendo um silogismo lógico, senhor Aristóteles. Que eu deduzo, logo a transformação também deve vir de berço. Vamos, portanto, incentivar nossas meninas, nossas garotas, a conhecerem o mar de possibilidades pelo qual elas podem navegar.
cresçam sabendo da história de tantas mulheres que tiveram que nadar contra correntezas para mostrarem a sua força e resistência, e que é muito injusto não poder parar nem para apreciar um pouco a vista, nem para recuperar o fôlego. O ritmo da resistência é sempre constante, e às vezes nós, mulheres, ansiamos por um pouco de pausa, recuperar o fôlego, respirar um pouco de liberdade. Que mantenhamos, portanto, o fôlego e a força. E não menos importante, que não nos culpemos pelas paradas de descanso para recuperarmos o ar. Eu não sei o que a minha filha será quando crescer, porque eu estou infinitamente mais interessada no que ela diz ser hoje e nas possibilidades que são apresentadas diariamente a ela enquanto criança. Então eu divido com vocês que hoje, Tulipa brinca de ser muitas e variadas coisas. E esse brincar de ser é talvez muito mais importante. Nas suas palavras, ela é professora, dançarina, astronauta, judoca, cantora, cientista e concerteira. Essa última, segundo a própria Tulipa, se refere a consertar coisas e usar ferramentas para isso. Eu acredito em todas elas. Acredito na sua capacidade e acredito que está vindo aí uma geração que nos faz sentir esperança por um mundo mais equânime em todos os espaços. Ouso dizer, uma geração que é, entre tantas coisas, uma geração concerteira. Obrigada pela atenção, e eu não vou me desculpar pelas lágrimas, porque outra coisa que eu digo muito para minha filha é que grandes mulheres também choram.